Yeah. Cena, Sally. Tu segue o teu caminho, eu estou lá para te apoiar. Por mais que te sintas sozinho, eu não te vou abandonar. Tu segue o teu caminho. Bom dia a todos e a todos. Sejam bem-vindos ao webinar Ser Jovem no século XXI. Antes de iniciarmos a sessão, gostaria de vos transmitir aqui algumas informações. Informo que esta sessão está a ser gravada para ser transmitida depois no Facebook do programa Escolhas, pelo que, por uma questão de privacidade, se quiserem, podem desligar as vossas câmaras. Para que esta sessão também decorra da melhor forma e não haja interrupções, agradecíamos que mantivessem os vossos microfones desligados. De forma a que consigam ter uma melhor visualização dos intervenientes na sessão, sugerimos que possam selecionar na aba Layout, que se situa no canto superior direito do vosso ecrã, a opção pilha, para poderem aqui ter uma melhor noção dos intervenientes que vão intervir ao longo desta sessão. Assim, e dadas estas informações, vamos então dar início à sessão. Para fazer a abertura deste webinar, temos hoje aqui connosco o vogal do Conselho Diretivo do Alto Comissariado para as Migrações, o Dr. José Reis, a quem agradeço desde já a sua disponibilidade e presença e passo-lhe então a palavra. Bom dia a todos e a todas. Para mim é um prazer estar aqui convosco. Tudo o que tem a ver com esta mobilização de jovens é sempre algo que me apraz muito fazer parte e contribuir de alguma forma. E, portanto, é com muita satisfação realmente que estou aqui a fazer parte de mais esta iniciativa. Nós, no âmbito do Ano Europeu da Juventude, a Alto Comissariado para as Migrações, através do programa Escolhas, também associou-se a esta importante iniciativa, tendo proposto a dinamização de um conjunto de atividades que foram sendo realizadas ao longo do ano de 2022, sendo que talvez fosse de destacar aqui algumas. O Clube Escolhas, que eu penso que teve aqui um grande impacto junto dos nossos jovens. Esta iniciativa também tem uma parceria entre o Alto Comissariado para as Migrações, a Federação Portuguesa de Futebol, o IPDJ, ao qual agradeço desde já a presença do Sr. Vogal do Conselho Diretivo também, Dr. Carlos, a sua presença aqui, e a Social Innovation Sports Hub, como responsável pela gestão da iniciativa. No fundo, esta atividade até acabou por ganhar aqui também, na minha perspectiva, um ênfase maior, porque esta questão, as vicissitudes da pandemia obrigaram a que fosse trabalhada ainda mais as outras componentes, não só do torneio em si mesmo, mas de outros desafios que tornaram até muito mais interessante, na minha perspectiva, o torneio, sendo certo que o jogo puro e duro tem que estar sempre presente e com certeza que nas próximas edições estará presente e haverá oportunidade para haver a competição no campo de jogos, que também é o que os jovens e as jovens anseiam. A outra iniciativa que eu acho que é importante de ser referida aqui tem a ver com o concurso de fotografia Ser Jovem Escolhas, que aqui tinha o principal objetivo era sensibilizar os projetos do programa Escolhas para a temática da juventude e através daí poderem expressar as suas reflexões sobre os temas a concurso. Aqui tinha que ver com o que é ser jovem hoje, os jovens do futuro, o jovem na Europa, no contexto europeu, são temas atuais e que merecem que os jovens tenham também aqui uma voz. E no fundo, todas essas iniciativas visam empoderar, visam capacitar e visam ouvir também aquilo que cada um dos jovens, das jovens, tem a dizer sobre o seu mundo contemporâneo e onde está envolvido. A outra questão que eu acho que é fundamental, até porque no meu percurso enquanto jovem também fiz muito desse tipo de ações, tem a ver com as questões do voluntariado. E aqui durante o mês de agosto, integrado no plano de desafios mensais dos dinamizadores comunitários, todos os participantes dos projetos foram convidados a realizar uma ação de voluntariado à sua escolha. E eu partilho convosco o facto de eu ter feito esse voluntariado enquanto jovem, contribuiu muito para aquilo que foi o meu crescimento depois enquanto adulto e enquanto profissional, nas várias vertentes. Portanto, eu acarinho muito também este tipo de ações. Acho que nós fazemos o voluntariado, fazemos o bem só porque sim, é fundamental para o nosso crescimento e é fundamental para aquilo que é o impacto que nós criamos junto dos outros. E a outra questão, uma outra ação que eu queria salientar, teve a ver com o 9º ciclo de diálogo jovem da União Europeia,
aqui em parceria com o Conselho Nacional da Juventude e no âmbito do 9º Ciclo de Diálogo Jovem na União Europeia, que tem por tema, ou sob o tema, Juntos por uma Europa Sustentável e Inclusiva. Aqui tinha que ver também, novamente, na centralidade ou centralidade nos objetivos europeus para a juventude, a Europa Verde e Sustentável, a questão do verde, do ambiental, da proteção ambiental hoje está muito em cima da mesa naquilo que é a agenda dos jovens, assim como a questão das sociedades inclusíveis, esta questão da igualdade também é fundamental e é algo que é uma preocupação dos jovens. Portanto, é também uma ação que eu gostaria de salientar. Agora estamos aqui nesta iniciativa, o Ser Jovem no Século XXI, o webinar que estamos aqui a presenciar. Esta também é a iniciativa, vem no âmbito do Ano Europeu da Juventude, tem a ver com esta parceria com o IPDJ, e houve aqui um trabalho muito interessante que resultou na apresentação destes pitches que serão apresentados aqui hoje. Houve aqui um total de 1.200, acima de 1.200 crianças e jovens envolvidas. Houve mais de 104, ou cerca de 104 pitches. Ao dia de hoje, temos aqui os nossos 5 jovens, creio que já cá estarão os 5 jovens que realizaram os vídeos que mais se destacaram, também para poderem refletir aqui connosco acerca do que é ser jovem no século XXI e partilhar as suas ideias aqui sobre o tema. Portanto, aqui a ideia é mesmo esta, é incentivar cada um dos jovens a refletir sobre qual é o seu papel na sociedade, a que tenham uma participação cada vez mais ativa na sociedade, e para que possam fazer uma intervenção cada vez mais acutilante nos territórios onde estão inseridos, e não esperar só que as coisas aconteçam, mas serem ouvidos, porque efetivamente a vossa voz é muito importante e deve e tem que ser ouvida. Portanto, aquilo que eu desejo é que esta manhã seja muito frutuosa. Agradeço aqui novamente a presença de todos vós que estão aqui presentes, em particular também a presença novamente do Dr. Carlos Pereira, que é nosso parceiro aqui fundamental enquanto vogal do Conselho Diretivo do IPDJ, e a toda a equipa do Escolhas que promove e que faz estes momentos espetaculares acontecerem. E em último lugar, mas de forma muito veemente, a vós jovens e aos projetos que estão aqui connosco e que nunca nos abandonaram e que sabemos que são vocês, é que no terreno fazem acontecer. Muito obrigado e espero que seja uma manhã muito frutuosa. Muito bem, muito obrigada, Dr. José, pelas suas palavras, pela sua intervenção. Assim, e aproveitando um bocadinho também as suas palavras, quero aqui, no fundo, também salientar que realmente este webinar é o culminar de um desafio que foi lançado aos dinamizadores comunitários e dinamizadoras comunitárias e a todos os projetos de escolhas no âmbito do Ano Europeu da Juventude. Este desafio teve como objetivo promover a reflexão junto dos participantes dos projetos sobre o que é ser jovem no século XXI, quais os desafios e potencialidades que sentem nos dias de hoje, não só em termos nacionais, mas também em termos do contexto europeu. Os resultados destas reflexões foram transmitidos por um ou uma jovem de cada projeto através de uma apresentação de curta duração gravada em vídeo, que hoje iremos partilhar convosco também alguns desses exemplos. Deste modo, e ao longo da sessão, iremos partilhar convosco alguns desses vídeos, nomeadamente os vídeos dos jovens que teremos hoje aqui connosco na mesa redonda. Tal como já referi, e uma vez que esta iniciativa se enquadra no âmbito do Ano Europeu da Juventude, teremos hoje aqui a intervenção do vogal do Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto e da Juventude, que é também o responsável nacional do Ano Europeu da Juventude, o Dr. Carlos Pereira, e a intervenção de jovens de diferentes projetos que vão partilhar aqui connosco também algumas das suas ideias sobre o que é isto de ser jovem no século XXI. De seguida, então, passo a palavra ao Dr. Carlos Pereira, ao qual agradeço mais uma vez a sua disponibilidade para estar hoje aqui presente connosco e por nos ter apoiado desde o início neste desafio, uma vez que também esteve presente em julho na dinamização do workshop que serviu de base para a realização desta iniciativa. Dr. Carlos Pereira, passo-lhe então a palavra. Obrigado, La Salete. Bom dia a todos e a todas. Quero naturalmente agradecer o convite ao Dr. José Reis, vogal da direção do Alto Comissariado para as Migrações,
que é uma entidade parceira do IPDJ há muitos anos, desde, penso eu, da primeira geração do programa Escolhas, pelo menos, sobretudo através das nossas direções regionais, que se encontram em todo o país e que fazem um trabalho, obviamente, insubstituível junto das comunidades locais e junto dos jovens nessas comunidades locais, que é sempre o trabalho mais difícil, não é? É muito... as políticas de juventude fazem sentido com ações e as ações realizam-se em cada localidade e com este papel importante do programa Escolhas e também do IPDJ. Vou voltar ao tema, mas antes de que me esqueça, uma vez que vão ser apresentados vários trabalhos que, de certa forma, ao longo deste período, desde que foi lançado o repto aos jovens envolvidos no programa Escolhas, sobre os jovens do futuro no século XXI, para reforçar aqui um desafio que é aproveitarem este balanço e apresentarem candidaturas a um prémio que está a decorrer até dia 30 de novembro. Eventualmente poderemos fazer algum ajustamento no prazo, mas para já o prazo existente é 30 de novembro, que é o prémio Criarte, que é uma iniciativa no âmbito do Ano Europeu da Juventude, precisamente, com prémios de âmbito regional e também de âmbito nacional, e boa parte do trabalho está feito e, portanto, aproveitem. Eu vou partilhar convosco uma apresentação. A ideia de hoje, essencialmente, é fazer um balanço do Ano Europeu da Juventude e contextualizá-lo nas políticas europeias de juventude e também nos instrumentos de política nacional. Tentar perceber agora que o primeiro semestre do Ano Europeu da Juventude foi muito destinado, tinha como grande objetivo dar visibilidade aos jovens e às políticas de juventude e mobilizar as várias organizações públicas e privadas para as prioridades e para a necessidade de reforçar as oportunidades para os jovens depois do período de pandemia. O segundo semestre é mais virado para nós prepararmos o legado do Ano Europeu da Juventude, para que o Ano Europeu da Juventude não se esgote em 2022. E, portanto, basicamente vou falar de forma breve nesses pontos que vocês estão a ver. Vou falar sobre o Ano Europeu da Juventude, sobre a Estratégia Europeia da Juventude, como é que se articulam o Ano Europeu com a Estratégia Europeia, a situação dos jovens portugueses no contexto da Europa, falar de alguns números e dar-vos, sobretudo, dicas como vocês podem obter informação sobre esta contextualização dos jovens portugueses na Europa, falar-vos resumidamente do Plano Nacional para a Juventude, 2023-2025, e dos desafios, oportunidades e o legado do Ano Europeu, e também dar-vos as tais dicas sobre algumas fontes de informação. Muito bem. Relativamente ao Ano Europeu, só recordando, eu penso que até já apresentei estes dados no webinar, no primeiro webinar. O que é que se pretende com o Ano Europeu? Basicamente, fomentar a reflexão e a participação ativa da juventude nas questões europeias e nacionais, que ao fim e ao cabo acaba por ser feito em todo este processo que vocês estão a desenvolver. Colocar em evidência a importância da juventude europeia para a construção de um futuro melhor e contribuindo para os principais pilares da estratégia da União Europeia, portanto, uma Europa mais ecológica, inclusiva e digital, aproveitando todo o potencial da transformação digital nos diversos domínios, também no domínio da sustentabilidade ambiental, mas também nos domínios do mercado de trabalho, do desenvolvimento económico e por aí fora. E terceiro pilar, desenvolver processo de cocriação com os jovens e para jovens nas áreas, sobretudo, identificadas pelos jovens. Obviamente, fruto da situação que se precipitou na Europa, também vincar o papel de solidariedade dos jovens relativamente à Ucrânia e da Europa relativamente à Ucrânia. Bom, os objetivos, como de certa forma já foi referido, do Ano Europeu visam aproveitar todo o potencial positivo dos jovens para este processo, de contribuir para este processo de transição ecológica e digital,
sobretudo após os efeitos negativos causados pela pandemia. Também capacitá-los para que possam aproveitar as oportunidades, que sejam cidadãos e cidadãs mais ativos e sejam verdadeiros agentes de mudança que para além do discurso, sejam de facto um segmento da população que sejam protagonistas dessa mudança nos diversos contextos. Já foi falado ainda há pouco o Clube de Escolhas, também um projeto notável e que tem precisamente, os jovens têm um papel muito ativo, assumindo funções até de dirigentes, não só de jogadores, mas também como agentes que podem criar o embrião de constituição de organizações, de clubes e por aí fora. Depois, apoiar os jovens na aquisição e melhoria da compreensão das oportunidades que existem. Existem muitas oportunidades mesmo e, portanto, o difícil às vezes é selecionar essas oportunidades, tanto no contexto da União Europeia, como nacional e local, e promover a integração da política de juventude de forma transversal. Transversal significa em todos os níveis do governo, nas várias áreas governamentais, ao nível nacional e local, mas também da sociedade civil. E, portanto, é isso que também já surge como prioridade da estratégia da União Europeia para a juventude. E, portanto, é aqui que também se faz esta ligação entre a estratégia europeia e o próprio ano europeu. Em relação à estratégia europeia da juventude, qual é o objetivo? E, portanto, nunca podemos perder de vista que o Ano Europeu da Juventude surge como um reforço da estratégia europeia da juventude. Quais são os principais objetivos? Promover a participação dos jovens na vida democrática, apoiar o envolvimento social e cívico dos jovens e também assegurar que todos os jovens têm os recursos necessários para participar na sociedade. Recurso aqui, nós podemos entender muitas coisas, desde espaços físicos seguros para que os jovens participem, espaços também digitais onde os jovens participem com segurança, terem também até financiamento, terem formação e, enfim, um conjunto muito alargado de condições que lhes permita fazer esta participação. Que domínios fundamentais estão subjacentes à Estratégia Europeia da Juventude? Vocês provavelmente já ouviram falar, mas importa aqui recordar neste ano dedicado à juventude. Em primeiro lugar, envolver os jovens. E, portanto, este domínio prende-se muito com a participação cívica, económica, social, cultural e política dos jovens. Os jovens, como se sabe, ou diz às vezes mais do que se sabe, não acreditam nas instituições, afastam-se daquilo que são as decisões e aqui o grande objetivo, obviamente, é envolvê-los em todo esse processo. Depois, ligar os jovens na Europa, sobretudo através das oportunidades que são disponibilizadas de mobilidade, como é o exemplo mais conhecido, o Erasmus+, mas também o Corpo Europeu de Solidariedade, a iniciativa Discover EU, mas há uma série de outras iniciativas, eventualmente menos conhecidas, e que contribuem para este envolvimento, para esta ligação entre os jovens dos vários Estados-membros, e isso é importante porque reforça os valores europeus, a identidade europeia, em que nós, obviamente, estamos comprometidos e acreditamos e valorizamos. Depois, capacitar, que tem a ver com a forma como nós podemos dotar os jovens de capacidade para participar nos diversos contextos e, ao fim e ao cabo, terem uma voz ativa no seu futuro, no seu presente e no seu futuro. Há vários instrumentos de participação, como, por exemplo, os conselhos municipais de juventude, os orçamentos participativos. Existem já muitos instrumentos, existem também iniciativas como o Jovem Autarca, mas é
importante é garantir que os jovens têm papel ativo em relação às decisões que são tomadas a nível local, nacional e também europeu. Esse é o grande objetivo da estratégia europeia. Associados a estes 3 domínios, foram definidos 11 objetivos para a juventude europeia. O Dr. José Reis chamou a atenção para um processo muito importante e que está na base da definição destes 11 objetivos, que é o diálogo jovem, antes chamado diálogo estruturado, e, portanto, estes 11 objetivos resultaram do diálogo jovem que decorreu no período anterior, da anterior estratégia europeia, quer ao nível diretamente através de testemunhos e de contributos que os jovens europeus transmitiram diretamente através de inquéritos e vários instrumentos de auscultação da União Europeia, mas também através dos processos de diálogo jovem em cada um dos países, em Portugal liderado pelo Conselho Nacional de Juventude, e em que participam, como foi referido, o ACM, o IPDJ e uma série de outras instituições e de organizações de juventude. E, portanto, desse trabalho resultou que foram definidos 11 objetivos. O primeiro, ligar a União Europeia à juventude. O segundo, promover a igualdade de todos os géneros. O terceiro, também garantir sociedades inclusivas. O quarto, também promover a informação e o diálogo construtivo. E, como sabem, a informação, neste caso, a informação sobre juventude e dirigida aos jovens, tem requisitos muito particulares. Nós não podemos comunicar da mesma forma com os jovens do que com a população em geral. E, portanto, aqui é um desafio muito grande este ponto. Em quinto lugar, a promoção da saúde mental e do bem-estar. E, portanto, eu chamo a atenção para este objetivo, porque este objetivo foi definido antes da pandemia, em que os jovens já identificavam esta questão e agora, naturalmente, com os efeitos negativos da pandemia, este domínio ou este objetivo terá certamente uma importância ainda maior. Em relação ao bem-estar, nós temos aqui também aspectos muito relevantes. Eu vou chamar a atenção de um que, obviamente, para o Instituto é prioritário e, felizmente, também para o ACM, e por isso foi desenvolvido o Clube de Escolhas, tem a ver com a promoção de estilos de vida ativos, saudáveis, nomeadamente a promoção da atividade física e do desporto. Depois, em sexto, mobilizar a juventude rural. Foi identificado, através de diversas pesquisas, que a juventude rural é um segmento da população jovem que tem muito poucas oportunidades e, portanto, aqui a ideia é também encontrar forma de promover a sua participação. Sétimo objetivo, promover o emprego de qualidade para todos, e é por isso que existem também iniciativas como a Garantia Jovem e outras iniciativas da União Europeia que irão ter a sua implementação de forma mais intensa a partir do momento em que entrar em execução o Portugal 2030, certamente. Né? Como sabem, nós estamos aqui num período de transição entre 2 quadros comunitários, entre o Portugal 2020 e o Portugal 2030, e boa parte dos programas que existem são financiados ou comparticipados por esses fundos. Depois, em oitavo lugar, a aprendizagem de qualidade e, a propósito disso, ou relacionado com este objetivo, queria partilhar e chamar a atenção que 2023 será o ano europeu para a formação e qualificação, precisamente. E, portanto, há aqui uma continuidade entre o ano europeu da juventude 2022 e o ano dedicado à formação e qualificação, que, obviamente, mais uma vez, tem como público-alvo preferencial a população jovem. Em nono objetivo, o espaço e participação para todos. Já falei um pouco sobre isto quando me referi ao Ano Europeu da Juventude e os diversos exemplos. Em décimo, a Europa Verde e Sustentável, por isso está também a ser dado especial relevo neste Ano Europeu.
e o 11º dedicado às organizações de juventude e programas europeus, aqui também muito relacionado com a temática da informação aos jovens, tornar mais acessíveis os programas que já existem. Por isso, existem, por exemplo, mecanismos como uma discriminação positiva relativamente aos territórios de baixa densidade ou a intenção de simplificar o mais possível os processos de candidatura para que jovens e organizações que têm uma dimensão mais reduzida e que têm menos recursos conseguirem também beneficiar destes programas. Muito bem, voltando ao Ano Europeu da Juventude, eu antes de chegar aqui a este ponto, eu queria tentar fazer aqui uma dinâmica convosco, vamos lá ver se eu consigo, que é colocar-vos aqui uma questão. Eu não sei se, porque tenho que mudar aqui, passar desta apresentação para uma outra plataforma. Então, o que é que eu vos ia desafiar? Precisamente agora para fazermos aqui, tentarmos identificar em relação à Estratégia Europeia da Juventude, qual é a vossa opinião sobre cada um dos objetivos para a juventude. E, portanto, o que eu vos desafiava era, nos vossos telefones, inserir, provavelmente já estão habituados a esta plataforma, a inserir o código que vem na parte superior do ecrã e depois vai aparecer os objetivos e basicamente o que é pedido é para ordenar do mais importante para o menos importante os 11 objetivos. Muito bem, aqui temos os resultados. Neste painel, em primeiro lugar, principal objetivo, saúde mental e bem-estar, emprego. Mas isto está a mexer. Espetáculo. Muito bem. Dar aqui mais um bocadinho. Bem, eu penso que estabilizou, portanto, praticamente em primeiro lugar, nos dois primeiros, saúde mental e bem-estar e o emprego. Esta ordenação corresponde, de certo modo, aos vários instrumentos, coincide com os vários instrumentos de auscultação que têm vindo a ser utilizados pela União Europeia e mesmo por Portugal. E, portanto, é curioso que se mantenha aqui um padrão. Nós já vamos ver alguns elementos também todo esse processo. Obrigado pela vossa participação. Eu vou tentar aqui fazer uma captura de ecrã para nós ficarmos aqui com os resultados. Obrigado mais uma vez pela vossa participação. Voltando então agora ao Ano Europeu da Juventude. De certa forma, estes temas em que foram lançados como temas de referência para a organização das atividades do Ano Europeu, se vocês forem a ver, também têm muito a ver com estes objetivos, com os 11 objetivos da juventude. Embora nós estejamos no final do ano europeu, ainda podem ser feitas atividades, sobretudo nesta perspectiva do legado do Ano Europeu, e também, de certa forma, podem ver quais são as temáticas mais populares se consultarem o Portal Europeu da Juventude ou mesmo o Portal Nacional dedicado ao Ano Europeu da Juventude. Para ficarem também com uma informação estatística de como é que o Ano Europeu está a decorrer de uma forma geral e em particular em Portugal, eu partilho convosco as estatísticas das atividades registadas no Portal Europeu
em que nós vemos que Portugal está aqui sensivelmente em nono lugar. Temos 200 e cerca de 230, se não me falha a memória, iniciativas registadas, o que é uma boa posição, dada a dimensão do país, mas de qualquer maneira faço aqui o apelo que por vezes nós organizamos iniciativas que se encaixam perfeitamente no espírito do ano europeu, nos esquecemos de as registar e podemos registá-las quer no portal europeu, quer no portal nacional, e assim aparecemos mais bem posicionados. E, do modo geral, também para além da situação de Portugal, é importante este registro. Porquê? Porque reforça, a União Europeia terá que fazer um relatório do ano europeu e reforça a importância que o tema da juventude tem no contexto das políticas europeias. Depois, queria, obviamente, chamar-vos a atenção para as iniciativas que ainda estão a decorrer até ao final do ano. As 3 principais são os 3 prémios. O prémio de investigação, que é mais dedicado a jovens investigadores. O prémio Criarte, que eu já referi, pode ligar-se muito a esta vossa iniciativa do ACM e do programa Escolhas, destinado a jovens entre os 12 e os 25, com prémios de âmbito regional, com os valores que vocês aí veem, em 2 escalões, e em que, muito simplesmente, basicamente, podem candidatar-se através de qualquer forma de expressão, pode ser um texto, um vídeo, um desenho, uma pintura, e que se submetem através da plataforma do Ano Europeu da Juventude. Portanto, é um processo muito simples de candidatura e, portanto, fica mais uma vez aqui o desafio. E depois um prémio destinado a organizações que trabalham com e para jovens, que é o Prémio Europa para Ti. Portanto, aqui neste caso é um prémio coletivo e que tem as 2 dimensões, um prémio regional e de âmbito nacional. Bom, outra iniciativa que vai decorrer nesta lógica de delegado do Ano Europeu é o compromisso Ano Europeu da Juventude. E, portanto, vai ser as organizações que trabalham com a juventude, públicas, privadas, associações de vários setores, vão ser desafiadas a apresentar um compromisso que querem, portanto, desenvolver durante o ano 2023 e 2024. Depois, a ideia é dar conhecimento desses compromissos para que os jovens em cada uma das localidades possam verificar se esse compromisso se concretizou ou não e também exigir essa execução, ao fim e ao cabo. Para terminar, queria-vos dar aqui nota, sobretudo, de alguns locais onde vocês podem obter informação e também participarem de forma ativa relativamente ao futuro da Europa e dos jovens na Europa. Temos aqui, por exemplo, esta ferramenta do Eurostat. Pronto, esta ferramenta do Eurostat é uma ferramenta que permite que qualquer jovem, crie uma espécie de um avatar, portanto, inicia aqui o caminho, vai definindo as suas características e depois, em função dessas características, vai ser feita uma comparação estatística com os jovens da Europa. É uma ferramenta interessante, curiosa, portanto, tem aqui as várias questões e que vos deixo também para vocês experimentarem e verem como é que se posicionam em relação aos vossos colegas da Europa. Pronto, tem também esta aplicação Europe for Youth, que não sei se conhecem, mas basicamente é uma aplicação onde podem ter informação sobre todas as oportunidades, programas existentes na Europa destinados a jovens. Intercâmbios, ações de voluntariado, enfim, as diferentes iniciativas. Tem também à vossa disposição o Eurobarómetro sobre o Ano Europeu da Juventude, que tem dados muito curiosos sobre a perspectiva dos jovens portugueses relativamente ao Ano Europeu. Tem também o Dashboard Europeu da Juventude. Eu este aqui vou partilhar também, só para nós terminarmos com as informações. Associado à Estratégia Europeia de Juventude, existe uma ferramenta que é o Dashboard de Juventude
e basicamente é uma ferramenta estatística que permite ir acompanhando os indicadores associados àquelas 3 dimensões que eu vos referi, mais indicadores estatísticos relacionados com o contexto dos jovens. E, portanto, vocês, se tiverem curiosidade, podem ir aqui ver, por exemplo, relativamente à dimensão Empower, que é mais, se calhar, a que tem mais informação, podem ir ver as estatísticas de todos os países da Europa e em relação também a Portugal, como é que Portugal se situa comparando com os outros países. Por exemplo, aqui pode ser da educação. Vocês abrem aqui a folha, depois comparam, podem verificar qual é a posição de Portugal, como é que tem evoluído ao longo dos anos e por aí fora. Isto tudo para dizer o quê? Obviamente não vamos entrar aqui em detalhes, tem aqui informação, depois podem ordená-la com filtros. Portanto, penso que é uma ferramenta muito importante. E isto tudo para vos dizer o quê? Para vos dizer que para participar é muito importante também nós termos informação, termos evidências, e existe muita informação fiável disponível. Esta do Eurostat é muito importante para que vocês, nos diversos domínios e, sobretudo, para poderem ter feedback sobre o nível de execução da estratégia europeia, poderem também, de certa forma, fundamentarem as vossas propostas quando são chamados a participar. Depois tem também esta ferramenta Voice Your Vision, que é uma ferramenta disponível no portal europeu do Ano Europeu da Juventude, onde podem deixar também um testemunho de voz sobre qualquer um dos temas associados ao Ano Europeu. E, para terminar, queria-vos só dar nota, nem vou entrar em detalhe, porque o tempo, entretanto, já vai a derrapar um bocadinho, sobre o segundo Plano Nacional para a Juventude, que foi apresentado recentemente pelo Governo e que reúne mais do que 400 medidas de todos os setores de governação em Portugal, que corresponde a um financiamento de cerca de 3.000 milhões de euros para este período de 3 anos, o conjunto das 400 medidas. O primeiro Plano Nacional para a Juventude teve uma taxa de execução elevada, de 80%. Pretende-se, obviamente, que o segundo plano ainda tenha uma taxa de execução superior. Está organizado por 5 eixos que resultaram de um processo de auscultação alargado da população jovem portuguesa e que eu vos desafio, não vou entrar aqui em detalhe, porque senão alongava-se muito a minha intervenção, que eu vos desafio a conhecer, portanto está publicada numa resolução do Conselho de Ministros, vos desafio a conhecer. Há algumas medidas que são feitas em parceria precisamente com o Alto Comissariado para as Migrações, mas também com as outras entidades todas, os outros setores. Deixo finalmente a informação sobre os canais que existem e com informação sobre o Ano Europeu a nível europeu e nacional. Muito obrigado pela vossa atenção e, mais uma vez, um gosto enorme estar com a equipa de escolhas da ACM e desejo que corra tudo muito bem durante a sessão de hoje. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Carlos, pela sua intervenção, esperando realmente que o Ano Europeu da Juventude se mantenha para além de 2022 e que os jovens sejam cada vez mais ativos na nossa sociedade, nas decisões que são tomadas. Em todos os níveis. E eu julgo, não sei, pareceu-me ver aqui a mão do Dr. José Reis, não sei se quer fazer alguma intervenção, peço desculpa. Deve ter sido um lapso. Está aqui. Estava a tentar tirar os slides. Já estão um lapso. Muito obrigado. Aproveito para agradecer a intervenção. Foi muito elucidativa. Muito bem, Dr. José, peço desculpa, mas pareceu-me aqui levantar a mão, mas deve ter sido aqui um Era para bater palmas. Então foi isso. Muito bem. Então, agora, e antes de avançarmos para o próximo painel, onde vamos estar à conversa com 5 jovens dos projetos Escolhas, gostaríamos de partilhar convosco o vídeo de 2 jovens que representam os projetos Pontos de Inclusão de Bragança. E o projeto Quer Ser Mais da Covilhã no âmbito do desafio que foi lançado aos projetos para fazerem os vídeos. Vamos lá ver então os 2 vídeos que foram feitos por estes projetos. Eu sou um jovem na Europa e gosto.
Gosto porque vivo em liberdade, sou livre para me expressar e movimentar. Gosto porque tenho oportunidades de aprender, de crescer, seja no meu país, seja em qualquer país europeu. Gosto porque me sinto seguro de mim, do que eu quero e ambiciono, mas também seguro dos outros. Só com segurança conseguimos viver em paz e crescer em harmonia. Gosto porque me sinto parte de um mundo maior que ultrapassa as fronteiras do meu país. Gosto de uma Europa multicultural que sabe acolher e respeitar, aproveitando as diferenças para salientar o melhor de cada um. Gosto porque me sinto cidadão de um país com mais de 4 milhões de quilómetros quadrados e com mais de 447 milhões de habitantes. Gosto porque sei que posso evoluir e contribuir para um futuro ainda melhor. E é muito bom ser um jovem europeu de 2022. Paso las noches en vela. Sou Jéssica, tenho 14 anos e venho responder à pergunta o que é ser jovem no século XXI. Para mim, ser jovem no século XXI é tentar resolver problemas que existem no mundo. Ainda ontem estava a olhar para a televisão e vejo uma mulher que tinha 3 filhos e estava a passar fome e em 2 meses conseguia andar 6 vezes. E eu pergunto, como é que Portugal não vê isto? Eu sei que é difícil tomar decisões, então, para mim ser jovem neste século é ver e não ter de fazer nada, é tentar ajudar e ser vista como uma criança sem maturidade. E nós jovens temos várias pressões, temos a pressão em casa para estudarmos e sermos bem comportados, temos a pressão na escola para tirar boas notas se nós chumbamos. E eu pergunto-me, como é que um jovem consegue viver neste tempo? Então, para mim, ser jovem no século XXI é tentar mudar estes problemas, é tentar sejamos o foco deste século. Servilleta, me invento. Muito bem. Então está aqui o mote para o próximo painel. No próximo painel vamos ter uma mesa redonda onde foram convidados 5 jovens de 5 projetos diferentes a estarem hoje aqui connosco a refletir sobre o que é ser jovem no século XXI e quais os principais desafios que se apresentam nos dias de hoje aos jovens. E se estamos a falar de jovens, quem melhor do que eles para partilharem as suas ideias na primeira pessoa. Para fazer a moderação deste momento, temos connosco um colega do Gabinete de Eventos, Comunicação e Informação do Alto Comissariado para as Migrações, Jonas Batista, a quem agradeço a sua presença e passo desde já a palavra. Obrigado, Salete. Espero que me consigam ouvir. Vamos então dar início a esta mesa redonda que proporcionará uma reflexão e a partilha sobre o que é ser jovem no século XXI, principais desafios e oportunidades nos dias de hoje. E como a Salete dizia, contamos com a participação de 5 jovens de 5 projetos do programa Escolhas da 8ª Geração, a quem agradecemos desde já a presença e a participação, e que passo já a apresentar. Portanto, a Joana Angelino, do projeto Creche Aparece de Cuba, Vidigueira Alvito, a Raíssa Gomes, do projeto Acredita Mais, de Lolé, o Nicolas Gomes, do projeto Nós com os Outros, de Castelo Branco, o Dioclésio Sebastião, do projeto Eu Amo Sac, de Louros, e a Rafael Andrade, do projeto Escolhe Vilar, de Vila Nova de Gaia. Portanto, este será um momento que terá uma duração de cerca de 50 minutos, talvez um pouco mais porque a hora já vai adiantada, em que convidamos cada um de vós a partilhar connosco a reflexão que foram fazendo ao longo deste ano europeu da juventude, e vão ser lançadas algumas questões, mas antes de lançarmos essas questões, vamos ver mais um dos trabalhos desenvolvidos, no caso o
o trabalho desenvolvido pelo projeto Cresce e Aparece e que contou com a participação da Joana Angelino. Entre. Quantos anos de experiência tem na área? Terminei agora o curso. Lamento, mas precisamos de pessoas com 3 anos de experiência no mínimo. Hoje em dia, os jovens veem-se cada vez com mais problemas de erros de trabalho. Assim se pode ver por esta cena que acabamos de gravar. Os jovens são o futuro. Somos os futuros médicos, bombeiros, professores, polícias. E por isso a sociedade tem que confiar mais em nós. Hoje em dia temos mais oportunidades do que antigamente, mas sentimos na pele a desigualdade e discriminação. Ser jovem é ser sonhador, livre, inspirador e consciente. É ir à luta. Ser livre, sonhar, lutar, criativo, ser assistente. Somos o futuro. O nome do projeto deles Cresce e Aparece. Obrigado, Joana. Confirmando que estamos todos, Dioclésio pedia durante a mesa redonda que mantivessem as câmaras ligadas, se possível, para ser mais fácil também moderarmos e conversarmos todos. Portanto, a ideia é que possam cada um de nós responder às perguntas que preparámos em conjunto e que permitiram esta partilha, esta reflexão sobre o que é ser jovem no século XXI. Acabamos de ver o vídeo do projeto Cresce e Aparece, que teve a participação da Joana. E Joana, talvez bem-vinda e obrigado a todos uma vez mais. Joana, espero que já nos consigas ouvir e ver. E até propunha começarmos por ti, tendo em conta que já dás algumas pistas também neste trabalho. E a primeira pergunta, o primeiro desafio que vos lançava aos 5 é indicarem em 2 palavras que mostrem o que é para vocês ser jovem no século XXI e justificando o porquê das escolhas dessas palavras. Joana, portanto, 2 palavras que demonstrem o que é ser para vocês jovem no século XXI. Coragem e sonhos. Porque nós temos coragem para enfrentar muitos desafios, nomeadamente no nosso vídeo, depois irão ver, fala sobre os nossos problemas que enfrentamos por causa da falta de trabalho, e sonhos porque temos sempre novos objetivos e queremos sempre cumpri-los. Muito bem, obrigado. E agora convidava também os restantes convidados desta mesa redonda a participar, de acordo com a vossa vontade também, não é? Quem é que quer acrescentar outras 2 palavras? Sim, Rafaela. Então, eu acho que 2 palavras que se encaixam muito podem ser oportunidades e escolhas, porque nós, os jovens que vivemos no século XXI, passamos por muitas dificuldades e temos que fazer escolhas que podem mudar ou não a nossa vida. E até estes tempos eu e os meus colegas aqui do projeto, temos falado muito sobre isso e chegamos à conclusão que, de certa forma, nós somos jovens privilegiados, porque temos acesso a muitas coisas, quer aqui no projeto, na escola, em casa, que a maior parte da população não tem. E eu acho que isso vem muito de nós estarmos num país onde nós temos essa liberdade de fazer as nossas escolhas. Muito bem, obrigado, Rafaela. Portanto, já temos coragem, sonhos, oportunidades e escolhas. Não precisam levantar a mão. Portanto, podem intervir. A sugestão é que possa ser um de cada vez, mas podem intervir, portanto, ligar o microfone e intervir. Portanto, talvez a Raíssa, depois o Nicolas e depois o Dioclésio para esta primeira pergunta. Para mim, ser jovem é ter liberdade e poder. Liberdade porque nós temos de ter liberdade de expressão, temos de ter liberdade de escolher o nosso género, e poder porque nós temos de ter poder em tudo, literalmente. Muito bem, obrigado. Nicolas.
A primeira palavra que eu escolhi foi tecnologia, pelo fato de que hoje em dia a tecnologia está muito avançada e se tornou um bem essencial, por exemplo, a internet em casa. E se perguntar para os jovens da Europa, eu chuto que pelo menos 90% vai dizer que tem internet em casa e um telemóvel. E como eu disse, se tornou de fato um bem essencial nos dias de hoje. E a segunda palavra que eu escolhi foi a depressão, porque infelizmente é uma realidade que afeta muitos jovens hoje em dia. Eu andei a pesquisar e cerca de 25% dos jovens no mundo têm sintomas de depressão, e muitas coisas podem causar isso, como por exemplo, decepções amorosas, às vezes as notas da escola, bullying. Também andei pesquisando sobre o bullying e em 2021 e 2022, bullying em contexto escolar aumentou 37%, aumentou muita coisa, então eu acredito que essas são as palavras, assim, para mim, são as palavras que descrevem melhor sobre os jovens. Obrigado, Nicolas. Portanto, faltará o Dioclésio. Dioclésio, que duas palavras acrescentarias? Uh, para mim, ser jovem é ser forte e esperançoso. Ter esperança porque ser jovem não é fácil, né? Mas apesar de tudo, saber seguir em frente e suportar todos os desafios que vêm pela frente. Muito bem, obrigado. Então, de forma resumida, poderíamos dizer em duas palavras, de acordo com as vossas partilhas, que ser jovem no século XXI é ter coragem, ter sonhos, oportunidades e escolhas, liberdade e poder, tecnologia e depressão, ser forte e esperançoso. Portanto, que acabam por se complementar e responder umas às outras. Obrigado pela vossa participação. Vamos dar continuidade e antes de lançarmos a segunda pergunta e os vossos contributos também, vamos ver mais um vídeo, desta vez do projeto Acredita Mais de Lolé, que teve a participação da Raíssa Gomes. O meu nome é Raíssa, tenho 12 anos e hoje eu vim falar como é bom ser jovem. Ser jovem é bom porque nós podemos errar e aprender com os nossos próprios erros, podemos sonhar mais do que uma vez, podemos aprender, podemos evoluir na vida ao longo dos anos, podemos nos divertir, podemos brincar, podemos correr riscos e aprender com eles, e também podemos sonhar alto e aprender coisas novas ao longo do tempo. E uma das coisas mais importantes, somos o vosso futuro. Por isso, como nós somos tão importantes para o vosso futuro, vocês têm que nos dar voz, têm que nos deixar fazer acontecer para nós podermos evoluir. Obrigado, Raíssa, e ao projeto Acredita Mais por este contributo. A pergunta seguinte também tem alguma resposta aqui. Portanto, como os jovens são o futuro, quais são os principais desafios que as jovens e os jovens têm de enfrentar nos dias de hoje? Quem é que quer começar? Eu posso começar. Rebelo. Então, eu acho que, sem dúvida, um dos maiores desafios que nós temos hoje em dia, nós jovens, é a incerteza do nosso futuro, porque nós não sabemos se a faculdade que queremos fazer vai dar certo, se vamos ter filhos ou não, se vamos casar com a pessoa que queremos. E eu tenho a certeza que os nossos pais também já tiveram essa dúvida, só que eu acho que as coisas hoje em dia estão a evoluir muito rápido. Por exemplo, nós nunca estivemos tão perto de uma guerra nuclear e se calhar na altura dos meus pais nunca se falava em racionar a água ou a luz. Como o Nicolas falou também, eu acho que um problema muito sério que está e desafios que nós jovens temos que enfrentar é os problemas com a saúde mental, porque cada vez tem mais jovens com depressão, ansiedade, entre outras doenças mentais. Obrigado, Rafael. A Joana também tinha. A Joana, não, peço desculpa, a Raíssa tinha a mão no ar. Raíssa, podes intervir. Nós jovens temos que enfrentar muito racismo
com as pessoas negras e com as pessoas que não são negras. Entre elas fazem muito, entre nós temos muito racismo, machismo também entre as mulheres, a violência doméstica, não só dos pais, mas de outros familiares, tios. O abuso sexual, que temos ouvido muito falar, mais em crianças. A guerra, também a crise económica, que nós estamos a passar por uma crise económica. As alterações climáticas, que nós estamos a passar muito por alterações climáticas também. Obrigado, Raíssa. Joana, Nicolas, Dioclésio. Já posso falar já? Sim, claro. Obrigado. Os maiores desafios, assim, que eu vejo para um jovem hoje em dia seria, primeiro, a escolha de uma área profissional, pelo fato de que às vezes somos muito indecisos do que vamos escolher. E nós temos que escolher muito bem, porque depois vamos passar muito tempo estudando sobre aquilo que nós escolhemos. Então, escolher a área certa é um desafio. Porque eu, por exemplo, estou em dúvida, tem muitas áreas que eu tenho interesse, mas eu não sei qual escolher bem. Então, é algo assim que tem que se pensar muito bem e acho que é um desafio para a sociedade jovem hoje em dia. E o outro desafio é a ansiedade, que é algo bem parecido com a depressão que eu falei anteriormente, só que um pouco menos de jovens sofrem com isso, cerca de 20%. Os jovens com depressão no mundo eram 25%, com ansiedade são 20%. Mas ainda assim são muitos jovens. Um a cada 5 jovens tem sintomas de ansiedade. E muitos fatores podem causar isso, os mesmos fatores da depressão, porque com depressão acabam por adquirir ansiedade também. E pelo fato de que talvez nós hoje temos tudo na hora que precisamos e queremos. Então, talvez temos, como que eu posso explicar, desaprendido a esperar. Sempre que, por exemplo, queremos uma informação, é só preciso ir para o Google e já temos. Ou queremos alguma coisa para comer e não temos nada em casa, não precisamos sair de casa. É só pedir pelo telemóvel. Assim também com roupas e alguma outra coisa que precisamos. Então, eu acho que acabamos por desaprender um pouco a esperar por conta disso. Ok, o que acaba por criar também é a ansiedade de que falavas, de alguma forma. Dioclésio e Joana, gostariam de acrescentar? Sim. Também complementando o que o Nicolas disse, também há muita falta de emprego, porque hoje em dia aposta-se muito quem já tem alguma experiência e, nem tanto, aquilo que os jovens acabaram de tirar e jovens saídos logo de uma universidade. O que acaba por nos empurrar para fora do país. Também é o caso de muita gente que segue medicina, temos falta deles em Portugal e temos que os vir buscar do estrangeiro, enquanto que nós temos grandes jovens profissionais e são empurrados para fora. Por exemplo, também complementando a segunda parte que o Nicolas disse, muitos médicos e psiquiatras, psicólogos têm que esperar muito tempo para se conseguir colocar no mercado de trabalho. E acho que isso também acaba por prejudicar um bocadinho quem tem problemas e a procura. Eu, por exemplo, tenho e tive muito tempo à procura de um médico que conseguisse realmente perceber o meu problema e até que isso se encontrasse por durante muitos anos. Eu fui mal diagnosticada com 7 anos e esse programa arrastou-se até aos dias de hoje, que há pouco tempo é que eu fui realmente diagnosticada. Obrigado, Joana. Dioclésio. Algo que eu reparo também hoje em dia é que para muitos ser jovem é fácil, dizem que não temos nada para fazer, é só escola, mas nós jovens também temos que lidar com a saúde mental, com muitos, com a família também. A escola também, para alguns, não tem ajudado muito por questão do bullying, por questão de não conseguir adaptar-se ao grupo de amigos ou etc. E é isso, sim.
Obrigado, Tito Lécio, e obrigado a todos. Tentando aqui fazer um resumo, portanto, os desafios são muitos. Depois veremos também as oportunidades, mas, portanto, temos muitos desafios, ou os jovens e as jovens têm muitos desafios no dia de hoje, em particular a incerteza do futuro e muito também relacionado com o momento que vivemos, com as circunstâncias atual, com a guerra, com a pandemia que ultrapassamos e que continua de alguma forma presente, com a crise financeira que se avizinha, ou que já cá está, portanto, e depois também as questões do combate ao racismo, o bullying, a discriminação racial, a violência em diversos níveis, e depois é isto tudo, que tudo isto contribui também para a ansiedade, a dificuldade de arranjar emprego, as dificuldades de acesso à saúde, enfim. Portanto, obrigado. Vamos continuar. Agora vamos ver o trabalho desenvolvido, produzido pelo projeto Nós com os Outros, que teve a participação no Nicolas, que está aqui hoje também. Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas meu nome é Nicolas Pacanaro Gomes, eu tenho 15 anos e eu vou falar um pouco sobre como é ser jovem no século XXI. Ser jovem é ser forte, é conseguir enxergar o mundo por todos os ângulos, é ter sonhos e querer realizá-los. É também ser ousado, mesmo sentindo medo, e ter a arte de reinventar quando necessário. Também é ser estratégico e estar imerso em um contexto de grandes desafios e complexidades. Será que ser jovem hoje é melhor que antigamente ou pior? Bom, ser jovem hoje em dia é enfrentar dificuldades mais difíceis do que os jovens enfrentavam antigamente. Tudo isso abordado em 5 eixos principais: mudanças climáticas, dívidas públicas, mercado de trabalho, educação, tecnologia, já que estamos na era digital. Que desafios sentem que a juventude tem hoje? Eu acho que o maior desafio que a juventude enfrenta nos tempos atuais é socializar uns com os outros. Porque a maior parte dos jovens prefere ficar em casa nos telemóveis, nos computadores, televisões, e acabam não saindo para conversar com as outras pessoas e conhecer novos amigos. E isso acaba afetando muito no estilo de vida deles e acaba também afetando a relação que eles estabelecem na educação e no ambiente de trabalho deles. Agradecer ao projeto Nós com os Outros e ao Nicolas, que de alguma forma acaba por resumir também a pergunta anterior e a questão dos desafios dos jovens aos dias de hoje. Como já falamos dos desafios, portanto, a pergunta seguinte é as vantagens, ou desafios a apontarem as vantagens de ser jovem nos dias de hoje, justificando a vossa escolha. Bom, eu vou começar aqui falando a pergunta 3. Eu acho que as vantagens são a mais facilidade de encontrar informações e de se comunicar. Por exemplo, antigamente, se, por exemplo, eu perdesse um autocarro indo para casa, eu não conseguiria avisar minha mãe, por exemplo, porque um telemóvel antigamente era algo que muito poucas pessoas tinham acesso. Hoje em dia já é algo mais fácil. Se eu perder um autocarro e ir para casa, eu posso avisar minha mãe: mãe, perdi o autocarro, vou chegar tarde hoje em casa. Isso para comunicações é muito bom. Posso falar com uma pessoa do outro lado do mundo em segundos. Antigamente levava meses para levar uma carta. E também para informação, como eu disse, se precisar fazer algum trabalho na escola, por exemplo, eu só pesquiso no Google, numa fonte que seja confiável. Antigamente as pessoas tinham que ir na biblioteca e ler vários livros, ficar o dia todo a ler para procurar a informação e de vez em quando nem encontravam a informação que procuravam. Hoje não, é muito mais fácil de encontrar. E uma desvantagem foi a desvantagem que eu acabei citando no vídeo, que foi muitos jovens preferem ficar em casa muito mais tempo que deviam nas tecnologias, em casa, não saem, não socializam, não conversam com as pessoas, podem se sentir muito sozinhos por causa disso, porque não querem falar com ninguém, e isso também pode originar a depressão, que eu falei na pergunta número 1.
Bom, eu em parte concordo com o que o Nicolas disse, na parte da vantagem. Acho que a tecnologia foi uma coisa que veio nos ajudar muito, porque temos as informações que queremos onde quisermos e podemos ter entretenimento também em qualquer lugar. E então eu acho que isso é uma vantagem que os jovens do século XXI têm. Em contrapartida, eu acho que o mundo está muito doente por, por causa da tecnologia, porque se nós repararmos bem, para nós termos computadores, para termos telemóveis, o homem teve que explorar a natureza e até o próprio ser humano para conseguir isso. E se nós repararmos, há cientistas já a dizer que o mundo precisa de intervenção urgente. E então isso é um problema grave. Vemos muito mais os oceanos com muito plástico, as pessoas pobres cada vez mais pobres. E eu acho que nós, jovens, podemos fazer alguma coisa para remediar isso. Por exemplo, nós aqui no nosso projeto sempre vamos lá fora apanhar o lixo, podemos juntar-nos com os nossos amigos um dia à tarde, ir na praia, coletar os plásticos que têm na areia, e eu acho que é muito disso, e eu acho que devemos fazer alguma coisa para parar com porque o mundo está a morrer, basicamente. Era isso. Vou seguir agora, dizendo que ser jovem também é bom, porque podemos ser livres, podemos ter voz, podemos escolher o que queremos ser. E uma desvantagem também de ser jovem é porque há jovens que, com a nossa idade, que não querem trabalhar e há outros que querem trabalhar e não podem. Também é sentir que não somos ouvidos, não somos respeitados em ambas coisas. Eu acho que nós jovens agora temos mais ajudas nas escolas, mas os nossos maiores desafios é não sermos ouvidos, tanto a nível de muitas coisas, principalmente a nível da política, porque se nós fôssemos mais ouvidos, acho que havia muitas coisas que já tinham mudado, inclusive a corrupção. Obrigado, Joana. Portanto, essa seria a desvantagem. E uma vantagem que vejas em ser jovem nos dias de hoje? Temos mais ajudas ao nível nas escolas, porque há muita gente que tem dificuldades e temos explicações, temos pessoas de apoio e acho que isso é muito bom. Embora haja muita falta disso ainda. Obrigado, Joana. Para mim, uma das vantagens, como os outros já disseram, é a tecnologia. É a escola, não a escola em si, mas sim quem está na escola, por exemplo, os professores, que costumam ajudar-nos muito mais, os funcionários, etc. Porque na escola também, acho que é na maioria que hoje em dia também já tem uma aba de psicologia, onde tem lá pessoas que nos ajudam em questão da saúde mental. Eu sinto que as famílias deste século XXI, aceitam-nos mais da forma como nós somos, não nos julgam assim tanto. E uma das desvantagens para mim é a preguiça. Eu reparo, os jovens de hoje em dia são muito preguiçosos. Obrigado, tio Clécio. Portanto, fazendo aqui um resumo muito resumido, não é? Para avançarmos para o próximo ponto. Portanto, a tecnologia como ponto focal, não é? Como questão central, em que tem vantagens e desvantagens, tanto permite um contacto quase imediato e uma proximidade também quase imediatas, como cria também alguma distância, não é? E cria aqui algumas questões de relacionamento. Depois o apoio fundamental da escola e também o papel dos jovens na preservação e conservação do meio ambiente e do planeta e para o conservar para as gerações futuras, e os outros desafios que já abordaram.
Avançamos então e agora vamos ver o vídeo do projeto Eu Amo SAC do Dioclésio. Obrigado. Como é ser jovem no século XXI? Todos têm alguma coisa a dizer sobre o que somos ou devíamos ser. Dizem que temos a vida facilitada porque não houve tanta informação, tantos cursos superiores como hoje em dia. Olham-nos como mimados, dizem que vivemos na casa dos nossos pais até aos 30, à custa deles. Dizem que não queremos trabalhar, que a preguiça é geral a todos, porque nunca tivemos de combater em nenhuma guerra. Dizem que não valorizamos a liberdade que temos. Chamam-nos de superficiais porque nunca assumimos relacionamentos duradouros, mas querem saber o que é mesmo ser jovens nos dias de hoje, aquilo que está além da superfície. Eu digo, somos jovens, que apesar de inúmeros seguidores nas redes sociais, nunca nos sentimos tão sozinhos, nunca estivemos tão conectados como hoje e nunca antes vivemos uma geração tão solitária e oprimida. Vivemos em comparação constante, porque a pressão para sermos aceitos nunca foi tão grande. Queremos e dizem para trabalhar, mas saímos à rua e ninguém nos dá trabalho. E por muitos cursos que tiremos, parece que nunca somos bons o suficiente para nos dar uma oportunidade que seja. E sim, ficamos em casa dos nossos pais até os 30 minutos, mas a verdade é que quando vamos à procura de casa, nem o ordenado chega para suportar a renda. Nunca lutamos em nenhuma guerra, mas as lutas que temos também destroem e também matam. Esta é a realidade da geração do século XXI e que apesar de todas estas coisas, somos uma geração que luta, que não desistimos, mesmo quando nos sentimos sozinhos. Uma geração que não se conforma com as situações, que independentemente das dificuldades, procura soluções. Obrigado, David, e obrigado também ao projeto Eu Amo SAC e ao Dioclésio por este trabalho bem interventivo e que está relacionado com a pergunta que se segue. Portanto, de alguma forma, o Dioclésio já responde neste vídeo, mas a pergunta que vos lanço a seguir é: acham que os jovens devem ter hoje um papel mais ativo na sociedade? Porquê e como? Dioclésio, se calhar começamos por ti, tendo em conta a declaração já do vídeo. Eu não percebi a pergunta, que eu repetir, só favor. Sim, claro. Achas que os jovens devem ter um papel mais ativo na sociedade? Porquê e como? Sim, eu acho, incluindo mais os jovens, quer dizer, facilitando também mais nessa parte do trabalho, porque é difícil arranjar trabalho, porque dizem que muitos de nós não temos experiência nessa área, então acabamos por não ser aceitos. Depois, essa parte também de ficar em casa dos pais, ajudar-nos também mais na parte. Ai, falta a palavra. Chamam-nos mimados, mas só que não vem que nós lutamos, que é para conseguir ser mais independentes, é isso. Obrigado, Dioclésio. Restantes, quem é que quer dar continuidade e responder também a esta pergunta? Rafaela, algo a acrescentar? Sim, claro, eu acho que o jovem tem que ter um papel muito importante na sociedade. Como anteriormente na última questão a Joana e a Raíssa disseram, que os jovens têm que ser mais ouvidos e nós podemos trabalhar nos nossos bairros ou comunidades, e se vemos algo em que não concordamos e vemos que podemos corrigi-la sem interferir na liberdade do outro e dentro da lei, eu acho que não tem nenhum motivo para nós não fazermos. E é muito melhor corrigirmos na hora do que depois ficarmos a pensar e a refletir e dizer: devia ter feito alguma coisa naquela situação. E eu acho que o jovem tem que ter um papel muito importante por causa disso. Obrigado. Sim. Eu também vou acrescentar algumas coisas. Eu concordo sim que o jovem tem que ter um papel mais ativo na sociedade,
mas só em alguns aspectos, alguns assuntos. Por exemplo, em diálogos interculturais, que são basicamente trocas de ideias ou opiniões entre dois ou mais pessoas, em que cada um tem compreensão e respeito pela opinião do outro. Isso é muito interessante, porque é uma troca de conhecimentos. E eu acho que isso deveria ter mais na sociedade hoje em dia, e os jovens deveriam fazer mais isso com outros jovens ou adultos, enfim, com outras pessoas. Mas eu acho que não em assuntos políticos. Pelo fato de que nós somos ainda muito jovens, esse é um assunto muito complexo. Por exemplo, um jovem da minha idade, 15 anos, ainda não trabalho, nem pago impostos, bem que eu gostava, mas ainda não é possível. Então, assim, é um assunto muito complexo para um jovem da minha idade debater com outra pessoa. Então, eu acho que sim, deveria ter um papel mais ativo na sociedade, mas só em alguns aspectos. Obrigado, Nicolas. Raíssa e Joana concordam? E restantes também, se concordam com esta observação do Nicolas, que o papel deve ser ativo, mas estaria só em algumas áreas. Eu concordo com o Nicolas, mas há uma parte que eu discordei um bocadinho. Não totalmente da parte da política, mas eu acho que a gente devíamos ter, nem participarmos ativamente, mas tentarem-nos explicar como ela funciona e o porquê dela ser assim. Porque nós muitos jovens, a partir dos dados já podemos votar, mas há muitos jovens que não votam por não perceberem como é que funciona ou em quem poderiam votar para para poderem perceber. E é impossível nós jovens conseguirmos fazer isso mesmo com 18 anos e mais velhos. O meu irmão tem 28 anos e me disse que só a partir dos 25 começou a votar porque finalmente entendeu o que achava melhor para o próprio país. Eu acho que isto devia de ser explicado a nós, ou uma disciplina na escola, de introdução à política, para nós, quando chegamos aos 18 anos, também percebemos aquilo que nós queremos e que podemos escolher para o nosso próprio país. Obrigado, Joana. Raíssa, queres acrescentar? Seguindo com o que a Joana disse, acho que também os jovens de 18 anos ou mais, como a Joana disse, não percebem tanto política e há jovens de 13, 12 que percebem muito mais de política do que eles. E acho que tipo, tínhamos de ter o mesmo direito como eles têm de votar, porque eles podem não perceber política e nós percebemos, e nós temos de ter o direito tipo, de ir lá e votar no que nós achamos melhor para o nosso país, como a Joana disse. Ok, obrigado. Portanto, o papel, concordamos, ou concordam todos, que os jovens devem ter e até têm um papel mais ativo na sociedade atual e continuarão a tê-lo. Têm ainda alguns desafios e poderão ter, se calhar, um papel mais ativo em determinadas áreas, porque têm um conhecimento maior, mas poderão também estar limitados noutras, como na área política, pela questão do voto, mas ainda assim havendo sempre as duas posições, não é? De um papel mais ativo também nesta área ou não, dependendo do conhecimento que tenha. Rafaela, queres acrescentar algo? Sim, eu não concordo muito com o que o Nicolas disse. Ele disse que nós devemos ter sim papel na sociedade, mas não em todas as coisas, e ele referiu a política. Eu acho que nós, claro que digo por mim, eu não tenho idade para votar, mas eu gosto de estar sempre a par de quem está eleito, quem vai ser eleito, e gosto de saber. Eu acho que, por exemplo, eu não tenho idade para votar, mas se eu vejo que a minha mãe está a votar num candidato, por exemplo, que eu não concordo muito com as ideias dele, eu tento mostrar-lhe o que é verdade e tentar que ela também veja isso. Então eu acho que nós podemos ter sim esse papel na sociedade. Obrigado, Rafaela. Portanto, lá está. É um papel diferente, não é? Não é expresso num voto, mas é expresso numa opinião e na voz, que vocês falavam também, que é ter essa voz de expressar a vossa opinião junto das famílias, dos amigos, dos colegas e por aí fora. E aproveitando as vantagens da tecnologia, sem prejuízo da ideia lançada pela Joana, salvo erro, de haver
na escola também e fora dela, disciplinas de introdução à política, ou mais comunicação nas escolas também sobre a política e o que é isto da política e as figuras da política e como é que se vota, não vota, quais são, de que papel é que podem ter os jovens e que intervenção podem ter. Sem prejuízo disso, há também a tecnologia. A tecnologia permitirá, como diziam também antes, noutra intervenção, recolher informação. E, portanto, fazendo aqui um balanço, os jovens sim podem ter e devem ter um papel ativo na sociedade, de acordo com as suas capacidades e competências e com a informação que têm. Vamos avançar, até porque a hora, tudo bem, começamos um bocadinho depois, mas para terminar, e antes da última pergunta, vamos ver o vídeo do projeto Escolhe Vilar, de Vila Nova de Gaia, que conta com a participação da Rafaela. Ser jovem hoje é ter poder. Poder de mudança, progresso e escolher um futuro melhor para todos nós. Agarrar oportunidades, enfrentar desafios, saber escolher e transformar obstáculos em oportunidades, através das várias alternativas disponíveis para todos nós. Podemos e devemos ser espontâneos e aventureiros, aproveitar o lado bom das novas tecnologias que as gerações anteriores não tiveram e ser empreendedores ao construir um futuro mais sustentável e inclusivo. Não é fácil ser jovem, como nunca foi. Ser jovem é o princípio de um caminho, onde existem muitos desafios, mas isso tudo faz parte de ser jovem. Ser jovem também é ter força e motivação para nunca desistir, mostrar que somos capazes e juntos escolhemos um mundo melhor. Agradecer também ao Escolhe Vilar e à Rafaela por este trabalho. E chegamos então à última pergunta, ou à última intervenção de todos, que tem que ver com isto mesmo, com um mundo melhor. Olhando para o futuro, onde é que acham que os jovens de hoje, adultos de amanhã, podem fazer a diferença? Rafaela, queres dar continuidade ao que dizias no vídeo e iniciar este último ponto? Sim, eu acho que se nós formos habituados de forma correta e termos os nossos valores, podemos sim mudar o mundo. E sei que nós jovens não somos todos perfeitos, como é óbvio, como ninguém é, mas eu acho que se nos unirmos todas por causas positivas e que vão ajudar alguém de alguma forma, devemos fazer. Obrigado. Joana, Dioclésio, Nicolas, Raíssa. Estamos quase a terminar, portanto, agora é a derradeira oportunidade de participarem e de darem a vossa opinião também sobre esta questão. Continuando aquilo que a Rafaela disse, eu concordo muito com ela, e nós iremos a diferença em todos os lugares, porque nós vemos para mudar, nós crescemos noutro tipo de sociedade, obviamente que as novas tecnologias irão ajudar, mas nós iremos mudar tudo no sentido de vamos alcançar novas metas, novos objetivos, também começamos a pensar mais no nosso próprio planeta. Alterações climáticas podem destruir um bocado o nosso futuro e se não formos nós a querer mudar isso, mais ninguém o irá fazer, porque os nossos pais, avós cresceram noutra realidade. Para eles isto é um bocado confuso, mas para nós não. Então este é o nosso papel, é mudarmos aquilo que achamos errado. Obrigado, Joana. Aproveitando que a Joana falou ali sobre mudanças climáticas, que foi por acaso também a resposta que eu escolhi para essa pergunta, eu queria dizer que depende de nós, porque se nós não dermos um jeito, no futuro vai estar muito ruim por conta das alterações climáticas. Se a temperatura aumentar 1 grau, 1,5 grau mais ou menos, já é suficiente para derreter as calotas polares e fazer danos irreversíveis. E o derretimento das calotas polares pode destruir várias cidades costeiras por causa do grande aumento do nível no mar, além de aumentar o risco e a quantidade de incêndios que vão acontecer, e dentre outras consequências. Para evitar isso é não poluir, porque meio que todas as formas de evitar isso estão englobadas em não poluir. Não tentar evitar usar os transportes particulares, usar mais transportes públicos,
para diminuir um pouco da emissão de carbono para a atmosfera, sempre guardar, por exemplo, o papel no bolso para jogar no lixo, que isso também contribui muito para incêndios no caso de uma floresta. Um pedaço de vidro, por exemplo, no meio de um mato seco, já pode iniciar um incêndio grave. Então, eu, como jovem cristão, procuro sempre ajudar a natureza, não poluindo. De vez em quando, quando eu consigo, eu sempre tento algum lixo que está no chão pegar e deitá-lo fora. E também cuidar do meu corpo, porque no futuro isso pode ser fazer ficar doente ou não. Seja, por exemplo, com álcool, tabaco. Então, eu também sempre procuro me abster desse tipo de coisa para no futuro ser mais saudável e também para que as gerações futuras não sofram com as consequências das mudanças climáticas, porque nós aqui podemos mudar isso, porque as pessoas da geração passada, bom, na geração passada nunca tinha tanto de poluição e de mudanças climáticas como tem hoje em dia. Então, acredito que nós jovens é que podemos mudar isso. Obrigado, Nicolas. Diclésio e Raíssa. Uh, eu sinto sim que faremos muita diferença, porque os jovens de hoje em dia já começam a ver desde cedo como é que as coisas do mundo realmente são. Mas para tal coisa acontecer é preciso ter força de vontade, né? E saber se impor também. Obrigado. Nós trazemos muita nossa esperança, a nossa evolução, emoção também, e etc. Muito bem. Obrigado. Portanto, sim, podem fazer a diferença e sim, farão certamente a diferença, seja nas questões climáticas, na proteção do planeta, na construção de um futuro melhor. E assim esperamos, e já estão a fazer essa diferença ao participarem em atividades como estas, a darem a vossa opinião, o vosso contributo e de alguma forma, já a contribuir para um mundo melhor. Para fechar, agradecer a todos, novamente, e a todas, pela vossa participação, pelo trabalho desenvolvido ao longo deste ano Europeu da Juventude, nas atividades que realizaram, que estão de alguma forma sintetizadas nos vídeos que vimos e também naquilo que partilharam hoje connosco aqui. Obrigado. Vamos dar continuidade, agradecer-vos e desejar-vos também uma boa continuação, bom trabalho e continuem, força. Também quero agradecer a vocês por esse espaço que nos deram aqui para falar, porque eu acho que os jovens a falarem para outros é sempre uma forma de uma iniciativa para que possamos mudar. Obrigado. Também gostaria de agradecer porque se não fossem estas iniciativas, nós não conseguiríamos falar tanto e também conhecer as opiniões dos outros jovens à nossa volta. Por isso, muito obrigada. Muito bem. Obrigado. Não sei se mais algum quer acrescentar ou se podemos dar por terminada a sessão. O Nicolas quer. Não sei se é o Nicolas. Eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, por terem selecionado o nosso vídeo para estar aqui discutindo as opiniões e aprendendo, né, uns com os outros. Isso acho que é muito importante. A troca de informação é muito bom e eu gosto muito de falar com as outras pessoas sobre as opiniões delas e compartilhar as minhas opiniões. Então, eu queria agradecer aos jovens e também às pessoas que me convidaram para aparecer aqui hoje. Obrigado. Não sei se a Raíssa ou o Dioclésio querem dizer alguma coisa ou se avançamos. Eu queria agradecer, porque foi uma experiência muito boa, foi uma experiência de falar com 8 jovens, com pessoas de outras partes do país, foi uma experiência que nunca tive, acho que eu nunca tive, e muito obrigada. Eu também queria agradecer pela oportunidade e agradecer também aos jovens, né? Porque gostei imenso também de ver os outros vídeos e agradecer também pelo convite.
E nós agradecemos também pelo trabalho que têm desenvolvido, pela vossa presença e participação aqui hoje, pelas vossas opiniões, pelo vosso contributo e desejamos que continuem e, com a energia e as escolhas, que continuem a trabalhar e que consigam conquistar os vossos sonhos e tornar este mundo um mundo melhor. Obrigado a todos e a todas. Vamos então continuar para ver eventualmente mais 2 vídeos e depois também terminar a sessão. Obrigado. Muito bem, muito obrigada, Jonas, pela moderação deste painel, mas acima de tudo, muito obrigada à Joana, à Raíssa, ao Nicolás, ao Dioclésio e à Rafaela pela vossa participação, pelos vossos contributos e pela partilha das vossas ideias, que terão sido com certeza muito inspiradoras para outros jovens e fizeram hoje a diferença aqui neste webinar, porque é a primeira vez que fazemos algo deste género com jovens e com certeza será algo para repetir no futuro, porque achamos que foi uma experiência muito interessante e é muito interessante também ouvir as vossas ideias e por isso peço-vos que vocês continuem a fazer a diferença nos vossos territórios, junto dos vossos colegas, para que realmente possamos ter aqui um futuro melhor e um melhor país e um melhor mundo. Então, e no seguimento daquilo que temos vindo também a passar em relação aos vídeos, vamos partilhar convosco mais 3 vídeos de 3 projetos. Vamos partilhar o vídeo do Boba Studio da Amadora, do projeto Agir Mais de Santarém e o projeto Renascer a Nogueira de Santa Cruz, Funchal, na Ilha da Madeira. Ser jovem no século XXI é partilhar Instagram com toda a gente, ver Netflix, fazer TikTok e jogar futebol. É viver numa geração super inteligente. Ser jovem no século XXI é ter acesso a melhores condições, mas a poluição, o racismo e as guerras ainda são preocupações. Ser jovem hoje ou antes é estar cheio de potencial. Ser jovem é verdadeiramente brutal. Olá, bom dia pessoal. Bem-vindos à cozinha Agir Mais. Hoje estou aqui para fazer um bolo incrível. Que bolo é que mando a vocês? O bolo jovem no século XXI. Antes de começarmos, não se esqueçam de deixar o like, partilhar o nosso vídeo e se não cheguem, podem começar a seguir. Façam as vossas escolhas, que há por aí receitas que não interessam a ninguém. Durante o processo, vou dizer os ingredientes, porque a verdade é que faço tudo hoje. No final, eu deixo-vos uma lista para escreverem no vosso livro de receitas. Não se preocupem. Já tenho tudo aqui. Vamos começar com meia chávena de juízo, uma pitada de malandrice, mas só mesmo uma pitada. Não meta muito porque pode correr mal. Um sonho, 2 sonhos, 3 sonhos, podem pôr os quantos quiserem. Um bocado de alimentação equilibrada. Às vezes é difícil aquelas batatas fritas e pizzas, são mesmo boas. Uma chávena de conhecimento. Este é muito importante e podem abusar dele só assim conseguimos combater o preconceito. Uma colher de educação formal. Antigamente os nossos pais não costumavam colocar este ingrediente, mas agora já percebemos que é muito importante e que faz o nosso bolo crescer. Uma mão cheia de felicidade, para dar alguma textura e sabor. Raspas de paciência. Vocês teimam em não juntar isto porque acham que não gostam do sabor, mas acreditem que quando provarem a vossa vida vai mudar. Agora está na hora de misturar tudo e levar ao forno. Eu já volto para fazermos a decoração. Enquanto espera, não se esqueçam de meter as embalagens dos ingredientes que utilizaram no ecoponto e é da nossa responsabilidade o futuro do planeta. Aqui está o nosso bolo e cheira mesmo bem. Vamos à decoração. Isto fica ao critério de cada um, mas vou deixar algumas sugestões que acho que dão aquele toque final ao bolo.
Vamos começar por uns pedaços de cooperação. Acrescentamos que responsabilidade fica sempre muito bem. Consciência social é aquele sabor que devíamos gostar. Autoconhecimento, às vezes é um toque ácido, mas tem muita vitamina que faz bem. Inteligência emocional, que derrete na boca e nos leva a viver a vida com mais calma. E para finalizar, espalhamos por cima do bolo muito amor. O que acham do resultado final? O mundo está a passar por desafios sociais e ambientais cada vez mais complexos, mas tu podes fazer a diferença. Segue a minha receita e o meu canal e vais ver que juntos brilhamos mais. Agora, deliciem-se com este sabor incomparável que só nós, com a nossa irreverência, conseguimos provocar. Até à próxima! Sonhei muito em crescer, em que tracei os meus próprios sonhos e traçaram outros sonhos também. E agora, não posso segui-los. Ser-se jovem nos dias de hoje é um grande desafio. É estar sujeito a olhares. As pessoas não querem perceber que estamos a evoluir e que não somos todos iguais. Falo de inclusão num mundo onde querem que sejamos todos iguais. Nós jovens temos ambições, temos que ser ouvidos. Por vezes não estamos preparados para tomar decisões e talvez tomemos as decisões erradas, mas faz parte da aprendizagem de qualquer fase da vida do homem. São que sejamos formados em uma determinada área, mas por vezes falta-nos a formação de ser um jovem com princípios e valores. Somos jovens e temos o direito de sermos ouvidos. Estamos então já na reta final deste webinar e mesmo para terminar convido para partilhar connosco umas palavras finais o coordenador da Zona Lisboa, Sul e Ilhas, Rui Diniz. Muito obrigado, Salete, e bom dia a todos e a todas por participarem neste nosso webinar verdadeiramente inspirador. Verdadeiramente inspirador. Este encerramento que eu vou fazer vai ser um encerramento de agradecimentos, que não podia deixar de ser, e agradecer desde logo ao Dr. José Reis, portanto, que falou um pouco naquilo que foi o papel, particularmente dos Escolhas, neste ano europeu da juventude, e ao Dr. Carlos Pereira também, que nos fez uma apresentação muito, muito interessante sobre também o ano europeu da juventude, sobre a estratégia europeia da juventude 2019-2023 e que nos apresentou algumas ferramentas muito interessantes e que vamos certamente explorar. Nós e os projetos também que estão a assistir certamente também irão espreitar. Mas, essencialmente, eu gostaria de agradecer a participação dos projetos, dos dinamizadores comunitários que estiveram envolvidos desde o início, mas dos participantes e depois chegando a este nível aos que aqui estiveram e que foram para nós verdadeiramente uma inspiração e que nos levaram já. Ainda não acabámos, mas já podemos concluir. A Salete já falou há bocadinho de que é uma experiência a repetir, de certeza, sem dúvida. Eu acho que correu muito bem, foram todos brilhantes e nós só podemos estar muito agradecidos pela vossa participação, pela reflexão que trouxeram a este espaço. E este agradecimento que eu queria fazer em especial a estas pessoas que estiveram aqui, estes jovens que estiveram aqui, vai ser um agradecimento, uma espécie em forma de elogio, não é? Só podia ser em forma de elogio, e para esse elogio, a que eu chamei Desafios e Caminhos, tentei fazer aqui um texto muito rápido e que utilizava aquelas 10 palavras que identificaram naquela pergunta, se recordam, a primeira pergunta da nossa mesa redonda, e portanto este encerramento, o agradecimento, vai ser assim uma espécie de elogio. E agradecer-lhes, começando já, pela vossa coragem por estarem aqui, por fazerem esta reflexão connosco, que é muito, muito importante para quem trabalha convosco, para quem tem a responsabilidade de tomar decisões sobre estes programas, como é o caso dos Escolhas. E a coragem por saberem
que de facto têm o poder e a liberdade. Poder, isso é bom ter noção disso, e a liberdade conquistada, é verdade, mas é uma liberdade que tem o poder e a liberdade para fazer as vossas escolhas. Não é? Essa é de facto normalmente aquilo que nós estamos a falar. Portanto, para fazer as vossas escolhas, para seguirem os vossos sonhos. Falou-se aqui muito em sonhos, não é? Falou-se aqui muito em sonhos, e esse poder e essa liberdade é fundamental. Seguir os vossos sonhos e de agarrar as oportunidades, que se forem surgindo. Aqui a escola dá um empurrãozinho, é importante. Falou-se aqui também muito da importância da escola, e é importante seguirem essa linha quando procuram a resposta àqueles que são os vossos sonhos. É muito curioso, sabemos que muitos desses sonhos vão seguir a linha das novas tecnologias. Falou-se aqui muito, não é? Essa parte da tecnologia acabou por se cruzar aqui muito neste nosso discurso, mas não só. Nós sabemos que esses sonhos vão vos levar a outros caminhos muito importantes, e essa é uma regra, é uma linha de pensamento muito importante, que é seguir os sonhos. E para isso tem de ser fortes, não é? Apareceu também esta do ter que ser forte, e para isso tem de ser fortes, porque as dificuldades vão ser muitas. E foi muito importante, falou-se aqui de depressão, de ansiedade, de saúde mental. É muito importante que a juventude tenha já nestas idades a noção disso, porque muitas dessas dificuldades vão estar ligadas a esses problemas. Sabemos que vão existir outros, não é? Ligados à questão de desemprego, eventualmente, não é? Sabemos que é uma questão que se vai colocar quando tiverem de decidir, como falaram aqui, o caminho que vão seguir, não é? Portanto, mas só o facto de terem a noção disso já é muito importante, e já faz com que estejam certamente preparados para depois de responderem, para responder de uma forma mais positiva a essas dificuldades. Isto para no fim, e pegando praticamente na última palavra que me falta, que é a que está ligada com a esperança, e com o facto de nunca deixarem de ser esperançosos por uma vida melhor, por um futuro melhor, por um mundo melhor, que é isso que todos queremos, certamente. E foi isso que aqui falou, não é? Foi isso que aqui vocês falaram, e como em jeito de conclusão, o facto de terem sido inspiradores, deixam-nos a nós a certeza que vamos voltar a repetir isto, e deixam-nos a nós a certeza que teremos certamente todos um futuro melhor. Vocês, nós, todos, que é isso que nós queremos. Muito obrigado pela participação de todos, está bem? Muito obrigado pela participação de todos, sabendo que voltaremos a contar convosco, com os projetos, com toda a gente que está envolvida neste grande mundo que é o Escolhas, e que ativa aquilo que é a grande energia Escolhas. Muito obrigado a todos, e tenham um bom resto de fim de semana, e obrigado por estarem aqui, está bem? Muito obrigado. Muito obrigada, Rui, pelas tuas palavras inspiradoras, e que certamente inspiraram estes jovens e vão continuar a inspirar outros jovens que também andam no universo de escolhas. Muito bem, damos então por encerrado este webinar, lembrando que a gravação estará disponível na página do Facebook do programa Escolhas, para quem nem teve a oportunidade de estar hoje aqui connosco, ou vocês próprios também poderem divulgar junto dos vossos colegas, para poderem depois também visualizar o que se passou aqui neste webinar. Agradecemos mais uma vez a vossa presença e desejamos a continuação de um bom dia e um bom fim de semana. Obrigada. Até breve.